Lucas 18, a partir do versículo 18 até o 30. E eu quero ler duas histórias para vocês, para nós compararmos. E perguntou-lhe um certo príncipe, veja só, príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão que é Deus, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te faltou uma coisa. E Jesus nessa hora desafiou ele, de uma maneira muito forte: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pode parar por aí. Eu quero agora que você pule por 19, 1 ao 10. E antes de ler esse que eu pedi agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Olha só, não coloca ainda na tela, só prepara. Essa passagem fala de um jovem rico que já disse para Jesus assim, ó: eu desde pequeno já observo isso. Então ele já foi ensinado, ele era um jovem judeu. Eu estava pesquisando sobre esse jovem, ele era um jovem da classe alta, rico. Ele é chamado pelo evangelista de príncipe. A Bíblia, nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos são contadas a maioria das histórias sobre a ótica de cada um desses autores. É como se nós estivéssemos juntos vendo uma cena e cada um fosse relatar o que viu. E todo mundo conta a verdade, só que cada um viu um detalhe que o outro não viu. Percebe? Então esses são os evangelhos sinóticos. Então vejam, ele é chamado, ele é príncipe e muito rico. Ele chamou Jesus de bom, ele conhecia as escrituras e observava a lei, todas essas coisas desde a mocidade. Ele queria herdar a vida eterna. E lá em Mateus, quando eu li essa história no evangelho de Mateus, que aqui nós estamos em Lucas, lá ele dizia assim, que ele queria ser perfeito, para ser perfeito. Ele não aceitou a proposta desafiadora de Jesus para seguir ele. Ó, vende tudo que você tem. Porque ele tinha tanta posse, que para ele foi muito difícil. Muito triste ele ficou, e não seguiu Jesus. Ele foi embora. Em Marcos, é dito que o jovem rico correu. Olha só, essa versão de Lucas não fala, mas lá em Marcos diz que o jovem, quando viu Jesus, ele correu e se prostrou aos pés de Jesus. Olha só, gente, ele reconheceu a Cristo, e ele era judeu. Lucas não cita isso, mas Marcos fala, ele se ajoelhou diante do mestre. E também Jesus, é dito lá em Marcos, que Jesus olhou para ele e o amou. Eu estou separando esse contexto, porque eu vou comparar agora essa história com uma outra história, bem diferente dessa. E aí nós vamos tirar lições para as nossas vidas hoje. Grave uma coisa no teu coração. Todos os dias que você tiver a oportunidade de ler a Bíblia, eu quero te dar uma orientação que eu aplico na minha vida. Eu pergunto assim: Jesus, como eu posso aplicar essa história hoje na minha vida? Porque é por essa razão que nós lemos a Bíblia, para poder meditar na sua palavra e receber de Deus o ensinamento e aplicar na prática.
E é isso que nos torna pessoas sábias. O conhecimento é você saber, mas você pôr em prática, é aí que entra a sabedoria, é um modo de agir. Muito bem. Agora, eu vou pedir para eles colocarem Lucas 19, de 1 a 10. E aqui, eu achei interessante esse pedaço. Não vou falar do jovem, do Zaqueu. Só Lucas conta a história de Zaqueu, gente. Mateus não conta, Marcos não conta, só achei em Lucas. Só ele viu essa história. E tendo entrado Jesus em Jericó, ia passando, olha só. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e que era um chefe dos publicanos, e ele era rico. Olha só, presta atenção. A primeira história era um príncipe muito rico, de família nobre, judia, judaica. E agora, nós temos o quê? Um publicano, chefe, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus. Olha só, ele ficou curioso. Falou, quem é Jesus? Só que ele não podia. A Bíblia diz, por causa da multidão, pois ele era de estatura pequena. E ele não conseguiu chegar a Cristo. Porque era muita gente, ele é pequenininho. O que ele fez? Continua. E correndo adiante, presta atenção, ele sabia que Jesus estava vindo. Ele falou, vou me antecipar. Ele foi lá e correu adiante e subiu numa figueira brava para ver, porque havia de passar por ali o mestre. Continua. E até o 10. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olha como Jesus sabe todas as coisas, meu irmão. Jesus viu ele e disse, Zaqueu, Zaqueu. Gente, segura aí. Deus sabe quando você está procurando Ele. Deus sabe das tuas limitações. Ele sabe da tua dor. Ele sabe o quanto você está sofrendo numa determinada área. Ele sabe. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Jesus, Ele te chama pelo nome e Ele quer estar contigo, pousar na tua casa. Continua. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, alegria. E vendo todos isso, murmuravam. Olha, esse cara é um pecador. Ó. Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Para por aí. Irmãos, olha só. Agora eu quero falar de Zaqueu. Zaqueu, em grego, tem um nome que eu nem sei ler aqui, mas tem aqui entre aspas. Zaqueios. Em hebraico, significa puro e justo. Era o responsável pela coleta de impostos em Jericó, segundo Lucas 19, 1 a 10. Os coletores de impostos eram odiados pelos seus compatriotas judeus. Os judeus odiavam ele. Por isso que ele falou assim, não, vai entrar na casa de um pecador? Os discípulos eram judeus. Que os viam como traidores trabalhando para o Império Romano. Então, eu falei, primeiramente, do jovem rico. Jovem muito rico. De família e linhagem judaica,
que foi criado desde a infância na palavra, ele conhecia a palavra. E ele não conseguiu aceitar a proposta de Jesus. E ele queria herdar o reino de Deus. Olha aqui, agora o Zaqueu, primeiro, chefe dos publicanos, rico e homem pecador. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão e porque também ele tinha uma estatura baixa. Correu adiante, se antecipou por onde Jesus ia passar. Jesus o chamou pelo nome. Deu a metade dos seus bens aos pobres, que foi uma coisa que partiu da onde? Dele, do coração dele. E nós já vamos falar sobre isso. E restituiu quadruplicado àqueles os quais ele defraudara, que foi uma iniciativa dele também. E ele foi salvo. Porque Jesus falou, houve salvação aqui nessa casa hoje. Agora que eu contei essas duas histórias, eu separei algumas observações de cada um. Nós vamos tirar lições. Eu tirei lições aqui para compartilhar com vocês. Como nós podemos olhar essas duas histórias e falar, meu Deus, como é que eu tenho que agir hoje? Como é que eu tenho que enxergar essa questão? Primeira lição. Com ou sem dinheiro, nós podemos ir para o céu ou para o inferno. Com ou sem dinheiro. Vai depender de onde está o nosso coração. E aqui eu coloco aqui aquele banner. Onde está o teu tesouro? A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, Provérbios 4:23 diz assim, ó, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas, algumas versões falam fontes, as saídas da vida. Nós devemos guardar o nosso coração, porque o nosso coração, ele é a fonte do negócio. Se o nosso coração está no dinheiro, o dinheiro se torna o nosso senhor, e não o nosso escravo. Eu posso ir para o inferno com dinheiro, se o meu coração estiver nele, e não em Cristo. E eu mesmo sem ter dinheiro, eu posso ser tão escravizado para buscar o dinheiro, e eu não vou na fonte verdadeira de vida que é Cristo. E eu sem dinheiro, além de ser miserável aqui, vou ser miserável no inferno. É ruim, hein? É a Bíblia. 9, 10, da mesma versão, tá? Paulo fala, porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara, não, isso não é Romano, é Romanos 9, tá certo. Não é esse não, mas tudo bem, fica tranquilo aí, eu vou falar o versículo. Paulo fala assim, se com a tua boca você confessar, e com o coração você crê que Cristo é o Senhor, e Ele morreu e ressuscitou, será salvo. É isso que Jesus fala. Então nós temos que professar com a nossa boca e genuinamente crer com o nosso coração. E acreditar que Ele veio, morreu por mim e ressuscitou. Porque Paulo fala assim, ó, se o nosso Deus, Jesus, não ressuscitou, então é igual aos outros. Se você vai lá, quem adora outros deuses, ou, por exemplo, se com a tua boca, então, confessar, é Romanos 10, eu falei errado aqui. Está aqui, ó. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ok? É que eu coloquei 9 aqui e falei errado. Falha minha aqui, tá? Muito bem. Então, vejam só. O que nos salva é Jesus. O dinheiro, ele nos ajuda na terra para poder fazer aquilo para agradar ao Senhor. Quando o nosso coração está em Cristo,
que cai nas nossas mãos é para a glória dele. Olha só, o jovem rico que é citado na Bíblia, ele era muito rico, a Bíblia diz. Jesus quer que nós vendamos tudo, damos para os pobres? Se alguém tiver essa chamada pessoal e fazer isso, é uma coisa muito particular. Mas o que Deus quer de nós é que nós, tudo que nós fizermos para Ele, seja genuíno e com coração grato a Ele. E isso é que Deus vê. Então, João 14, de 1 a 7, por favor, coloca aí João 14, de 1 a 7. Temos 6 minutos, vamos lá. Então, vamos terminar. O que o João fala? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus falando. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Olha o que Jesus fala para nós. E se eu for e vos preparar um lugar, e ele já foi, virei outra vez, é a promessa dele, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo, vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé, olha Tomé, ele acreditava ao Tomé? Já tinha dúvida, né, Tomé? Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém. Irmãos, qualquer coisa que você buscar para acessar Deus, se não for Jesus, esquece. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, não tem outra verdade, é Cristo. Ele é vida, porque é vida eterna. Ele é que nos traz a vida e a salvação. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Bom, aqui deixa assim. Podemos ter dinheiro e sermos o seu Senhor, o Senhor do dinheiro que nós temos. Nesse caso, o dinheiro nos serve na medida em que nós servimos a Cristo. Então, o dinheiro nos serve para nós servirmos ao Cristo. E não nós servimos ao dinheiro e não servir a Cristo. É isso que nos leva para o inferno. É isso que nos leva para uma vida miserável. Entenda isso. Segunda lição, rapidinho. A misericórdia e a graça de Deus alcançam qualquer pessoa que verdadeiramente se arrepende. Não importa o quão pecador nós sejamos. Aqui diz que o Zaqueu era um pecador. Ele nem era da linhagem judaica. Lucas 15:7 diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Imagine nós aqui, nós estamos aqui buscando Deus, estamos com a vida certinha, pedindo perdão, alinhado com Deus. Aí chega naquela porta ali um pecador. Nós podemos se jogar no chão aqui, mas se aquele pecador se arrepender e vir aqui na frente, Deus se alegra mais do que toda a igreja aqui na frente. Porque nós já recebemos a Cristo. O nosso papel é expandir para eles. Esse é o nosso papel, é o ID. Então esse é o terceiro, as nossas limitações, as nossas desculpas jamais podem nos impedir de buscarmos a Cristo. Não tem desculpa, Zaqueu era pequenininho, ele foi a subir numa árvore. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a tua desculpa para dar um passo mais além para Cristo? Qual é o motivo que você está dizendo? A falta de tempo? É o cansaço? É a preguiça? É porque a situação está ruim? Nada justifica nós não buscarmos a Cristo. Nós precisamos dele, é uma questão de vida.
Então, as nossas limitações, Mateus 22, 37 diz, e Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu pensamento, entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Então é isso que Deus quer de nós. Não, Zaqueu era limitado. E ele, o que ele fez? Se jogou, ele aceitou. Nasceu no coração dele, Senhor, ele não deu tudo. Ele foi salvo e não deu tudo que ele tinha. Ele deu a metade dos bens dele e retribuiu, recompensou 4 vezes mais àqueles que ele tinha enganado. Por que ele foi salvo? Porque ele partiu do coração dele sinceridade, ser correto, agradar a Deus. Deus não cobrou dele tudo, como ele fez com o jovem rico, que era muito rico. Porque ele conhecia o coração daquele jovem. Por isso que ele propôs algo tão desafiador para ele. Agora Deus, ele conhece a tua estrutura. Ele sabe a tua limitação. Ele sabe o quanto ele pode exigir de você. Deus é perfeito. Deus, ele sabe. A Bíblia diz que ele te conhece quando você foi formado no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia pelo nome. Você acha que esse Deus, ele não sabe das suas dificuldades, da tua fraqueza, que só você e ele sabem, que você nunca contou para ninguém? Ou aquilo que tem te travado, que não permite a desculpa que você dá, que eu não consigo vencer isso. Você já parou para pensar em entregar isso para Jesus? E falar, Senhor, vou me jogar que nem Zaqueu na tua frente, e eu quero ver a minha transformação. Deus não vai decepcionar você. Não vai. Não vai. Conhecer as Escrituras, olha só. Somente observar a palavra. O jovem rico, que é a primeira história, ele conhecia, ele já observava as leis. Só que aquilo não foi suficiente. Não foi suficiente. Por isso que eu falo, uma coisa é eu ler a Bíblia, a outra coisa é eu colocar a Bíblia na minha vida e fazer a minha vida ser a Bíblia. Todos os dias nós temos que procurar exercitar isso. Nós somos limitados, Deus sabe. Mas se você fizer o teu melhor, pode ter certeza que Deus conhece a tua estrutura. Quantos testemunhos nós temos ouvido? Coisas tão simples para uns, são tão importantes para outros. Porque cada um tem a sua dificuldade. Mas Deus conhece a tua estrutura, a tua dificuldade, Ele conhece. E você tem que acreditar nele. Então, somente ler a Bíblia, estudar a palavra, não é suficiente. Nós temos que colocá-la em prática. Se a Bíblia está dizendo que é daquele jeito, a pergunta é, por que eu não estou agindo assim ainda? Eu preciso disso para a minha vida. Porque é isso que vai transformar a sua história. É isso que vai mudar a página da tua vida. Irmãos, creiam, a obediência é o segredo para o milagre. Se você obedecer o que Deus está te falando, você vai ver milagres recorrentes na tua vida. Quinto, o modo como ofertamos é que faz toda a diferença. Vou dar um exemplo da viúva, que deu tudo, as moedinhas que ela tinha, que era tudo, e Jesus observou isso e falou assim, ela deu a maior oferta. E ela deu tudo. Só que o outro lado tem Abel. Deus olhou, se agradou com a oferta de Abel. E Abel não deu tudo, deu as primícias. Então não podemos colocar Deus numa caixinha. Deus, na sua multiforma de analisar, de conversar conosco, de ter o relacionamento conosco, Ele sabe exatamente a tua estrutura. Você só precisa acreditar e ser sincero com Ele. Não tem hipocrisia com Deus, irmãos. Não tem. Ele sabe o que você pensa. Se você não falar para ninguém, se esconder embaixo do inferno, Ele vai te achar. A Bíblia diz no Salmo 139, se você vai nas profundezas do inferno, e Ele é Deus. Se você vai para o céu, para o mar, para onde for, Ele sabe, Ele está lá. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, e Ele tem todo o poder, honra e glória. Ele é o Deus que te fez. Então, o modo como você
está ofertando, você não precisa dar todos os seus bens para o reino de Deus, mas dar o melhor que você puder, de todo o teu coração. Zaqueu fez isso. Eu vou dar metade agora, de largada. E quem tiver com falta comigo aqui, eu vou dar 4 vezes mais. Esse cara teve uma transformação extraordinária. Extraordinária. Quanto isso nos ensina, mesmo agora sexto, é o último, não tem 7 hoje, tá? Amém? Eu estava tentando achar, mas não quis forçar a barra. Amém? 6. Mesmo que alguém decida dar tudo para Deus, mesmo que você decida. Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Você nunca, grave isso, nunca vai vencer Deus no dar. Ele vai te dar mais. Se você der tudo para Ele, a tua vida, o teu dinheiro, os seus recursos, se entregar totalmente para Ele, em todas as áreas, Ele vai te surpreender com muito mais. Porque Ele é o Deus Criador abundante. Ele é extraordinário. E eu quero chamar o louvor aqui, que eu vou fazer o fechamento aqui. E eu quero convidar vocês para ficar de pé, por favor. Onde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se eu perguntar assim, quem é mais importante na tua vida? Se você falar Deus, eu pergunto, quanto tempo você dedica a Deus por dia? E isso vai responder se Ele está na escala de prioridade. Se você falar assim, a minha família, está tudo certo. Eu vou perguntar assim, quanto tempo você dedica para a tua família? Isso vai responder, vai confirmar, é a prova dos 9. Para saber se você realmente coloca em primeiro lugar a tua família. É minha esposa, é o meu marido, é o meu casamento, é mais importante de tudo. Ok, tá, e como é que você se dedica tempo para eles? A pergunta que eu faço é, onde está o teu tesouro? O que ainda está lhe faltando? Que está ainda prendendo você? E você está usando como desculpa para não se jogar de verdade na presença de Deus. Nós temos um exemplo do Zaqueu. Limitado, pecador, trapaceava um monte de gente. E ele teve uma virada de chave. Tão extraordinária. Que podemos chamar do maior milagre que poderia acontecer para ele. O milagre maior, aprendemos com a professora Isabel, é a transformação do coração. Jesus te escolheu. Se não tivesse te escolhido, você não estaria aqui. Eu não sei quem visita a gente hoje, quem chegou aqui a primeira vez, mas eu lhe asseguro, Jesus fala assim, todos aqueles que vêm a mim, o meu Pai me mandou. E aqueles que vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você já está laçado já por Jesus. Não é pelo inimigo, é por Jesus. Porque você veio aqui aceitar Cristo. Porque o Pai olhou para você. E sabe que a Bíblia diz, lá em João, que quando Deus olha, eu estou mudando aqui a frase da Bíblia, mas é exatamente o que significa o que eu vou falar agora. Que aquele que me ama, o amor que está do meu Pai, está nele. Como é que eu entendo isso? Quando Deus olha para você, que ama Jesus, o amor que Ele tem pelo Filho, vai para ti. Você já pensou nisso? O amor que está no Filho vai para você, Ele vai procurando assim, que nem um scanner assim, ó. Esse é meu filho, eu amo ele que nem meu filho. Escanear assim, ó. Esse aqui eu também amo. Esse tem o meu filho, eu amo. Tem meu filho, eu amo. Eu quero te dizer uma coisa. Não perca essa oportunidade de vir aqui hoje. Nós queremos orar por você. Nós queremos que você lance fora todas as desculpas que estão no teu coração. Mas eu não tenho desculpa nenhuma, então vem aqui orar. Nós vamos orar por você, para que você seja fortalecido pelo amor, pela graça do Senhor. Olha, para fechar aqui, para você vir aqui na frente, eu quero te convidar. Olha só, Mateus 19, 27 diz assim, ó. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens
aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você pode estar com uma desculpa que você fala assim, é impossível. Não, não é impossível. A Bíblia diz que não é impossível. Vem aqui agora receber essa oração, porque Deus vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Pode vir.